Já estamos de volta com o seu Manhã no Ar, são 7h56. Fica com a gente que você vai começar seu dia, seu sabadão, muito bem informado. E olha, atenção, ano que vem é dia de eleição, né? Época de eleição, melhor dizendo, e o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas prevê o uso de urnas eletrônicas biométricas nos 62 municípios aqui do estado. A meta do tribunal é completar o processo de recadastramento do eleitorado até março de 2020. O maior desafio da biometria hoje no Amazonas, segundo a presidência da Corte, é realizar o processo em municípios mais distantes e comunidades de difícil acesso. Atualmente, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 94%, 2.400.000 eleitores do estado já tiveram os dados biométricos cadastrados. Presidente Figueiredo, Iranduba, Manaus estão entre as cidades que recadastraram quase 100% do seu eleitorado. Já Irunepé, Borba e Maués foram os que apresentaram menor representatividade. E agora a gente muda de assunto e fala de saúde. Uma boa notícia, na verdade, para os trabalhadores da área da saúde. O governo do Amazonas anunciou que vai fazer contratos temporários com os trabalhadores que hoje atuam como terceirizados. A gente continua ao vivo com a nossa repórter May Chapiama, tem todos os detalhes a respeito deste anúncio. Fala pra gente, May, o que deve acontecer de fato, como é que deve ser a partir de agora. Muito bom dia para você. Pois é, Nádia, o governo do Amazonas informou que vai encerrar os contratos de pessoas jurídicas que são intermediadas por empresas prestadoras de serviços de saúde. Tudo isso para gerar uma economia de mais de 3 milhões de reais. Essa informação foi repassada pelo vice-governador Carlos Almeida durante uma coletiva na Assembleia Legislativa do Estado. Ele disse que essa informação deve impactar mais de 10 mil pessoas que prestam serviço, sendo 6 mil delas técnicos de enfermagem. Tudo isso começou depois de uma manifestação que foi feita por esses servidores que estavam reclamando de mais de 3 meses de falta de pagamento de salário aí. Justamente, isso veio justamente depois desses atrasos salariais e pela interposição, o pagamento nunca deve sair no mesmo mês, justamente para eles verem como andam as notas fiscais. Então, geralmente isso deve demorar de 30 a 40 dias. Então, essas pessoas, mais de 10 mil pessoas devem ser impactadas, então há algo, né, de ruim nisso, viu, Nádia? Porque mais de 6 mil pessoas são só técnicos de enfermagem que aí vão perder o contrato com o governo do estado. May, obrigada pelas suas informações. Lembrando que a gente tem acompanhado nos últimos meses essa mobilização, né, dos trabalhadores da área da saúde. Inclusive, a gente tem vários registros aí de médicos, de enfermeiros, de técnico de enfermagem. Olha, esse anúncio não é nada negativo para a categoria, viu? Visto que essa tratativa, como eu disse anteriormente, vai acontecer agora entre o governo do estado e os trabalhadores, ou seja, foram dispensadas todas as empresas que prestavam serviços para o estado. E o que acontece? Acontecem duas situações aí. As empresas, quando a gente ia buscar, né, entender o que realmente aconteceu de fato, falavam que não recebiam esse repasse, esse recurso. Mas a Cefaz, que acompanhou essa situação, disse que a empresa ou recebia e não repassava aos trabalhadores, ou ela tinha algum débito. O que significa esse débito? É que ela não prestou contas, ou o serviço não aconteceu. Então, a gente tem que olhar por outro lado, né? Essas manifestações, então, a gente espera que cesse a partir de agora com esse novo anúncio. Como a May Chapiama disse pra gente, vai demorar aí de 30 a 40 dias, mas é algo bastante positivo. A gente não vai tirar esses trabalhadores de onde eles estão. Eles estão, né, nos postos de trabalho. Apenas foi digamos assim, tirado, né, dispensado essas empresas e agora esse contrato deve acontecer direto com eles.
continua com a geração de empregos e eles agora, né, a partir desse anúncio, vão receber, porque ninguém admite 2, 3 meses sem receber. Como é que ficam as contas? Como é que ficam as explicações aí para o banco, para as concessionárias de água, energia? Ninguém quer saber. Então, a partir de agora, esse repasse vai ser feito direto aos trabalhadores. Sairão de terceirizados para temporários e a gente espera que isso melhore, né? E que a área da saúde também melhore, que os atendimentos, que seja um reflexo, na verdade, o atendimento para a população como um todo. Agora a gente muda de assunto. Eu tenho uma pergunta para você que está em casa. Você já parou para imaginar o que leva uma pessoa a morar na rua, gente? E quais as condições de vida desses indivíduos que nós estamos vendo aqui nas imagens? Um estudo científico buscou avaliar e apresentar essas questões de forma sistematizada aqui na capital. Na reportagem de Catiane Moura e Ivonei Oliveira, a gente vai entender tudo isso. Olha só. Eles vivem em abrigos improvisados, bancos de praças ou no desconforto do chão. Essa é a realidade de pessoas que moram nas ruas do centro de Manaus. E tem sido assim a vida de muitos brasileiros. Segundo uma pesquisa do IPEA, mais de 100 mil pessoas vivem nas ruas. Mas o que leva o indivíduo a viver nessas condições? Uma pesquisa científica buscou responder essas questões e levantar dados para ampliar a rede de atendimento em saúde de pessoas em situação de rua na capital. Questão familiar, principalmente, né? Violência sexual, violência doméstica, violência física. Os laços familiares, né, desfeitos. União desfeita, muitos não têm estrutura para aguentar esse rompimento e acaba, principalmente o sexo masculino, acaba se desestruturando e vai para a rua e cai no álcool. Em Manaus não existem dados atualizados sobre a população de rua. O que se sabe é que boa parte vive aqui, no centro de Manaus. Por isso, esse estudo científico foi realizado nesta região, para avaliar e entender as condições de vida e de saúde dessas pessoas. Segundo o levantamento, quanto ao gênero, a maioria da população de rua é do sexo masculino. Quanto à faixa etária, de 31 anos a 40. Houve um número pequeno de pessoas acima de 60 anos. Os dados também mostram que as pessoas em situação de rua estão expostas a condições precárias e sem acesso aos direitos básicos. Em Manaus existe o Centro Pop, que realiza acompanhamento especializado de pessoas em situação de rua, mas é um acolhimento temporário. Nós temos o Saia Menindal Lendoso, que é um acolhimento para a população em situação de rua, para os homens em situação de rua, de 18 a 59 anos. Então, eles podem buscar esse serviço diretamente no Amenidal ou pelo Centro Pop, um encaminhamento para que eles, havendo a vaga, eles então possam ser acolhidos e trabalhados aí todas as vertentes da reinserção no mundo, no mundo do trabalho, nessa questão do seio familiar também. Para esta psicóloga, a maioria dos moradores de rua, a causa pode ter sido alguma situação de vida que determinou a permanência fora do lar ou do ambiente familiar. Não raro nós encontramos pessoas na rua que preferem estar num ambiente de rua, com seus pares, né? Tendo essa liberdade, ainda que aos nossos olhos talvez seja uma coisa assim estranha de entender ou difícil até, mas prefere do que estar em casa. Muitos têm famílias às vezes desestruturadas, muito disfuncionais, né, permeadas pela violência. O seu Ambrósio, ex-morador de rua, conta que após o término do casamento perdeu o controle da própria vida. Caminhando pelo centro de Manaus, ele relembra os momentos que viveu quando morava na rua. Quieto por ali e tal, o pessoal passavam e olhavam para mim, chegavam comigo, perguntavam se eu já tinha almoçado ou jantado e tal. Se não, eu dizia que não, a pessoa me dava. Quem vê o idoso bem vestido e sorridente não imagina que já passou fome, dormiu na chuva, no chão ou no banco da praça por mais de 10 anos. Já dormi no banco da praça, já chorei no banco da praça uma vez.
Mas quando ele achava que a sua vida não fazia mais sentido, foi surpreendido com o olhar humano de um grupo de voluntários. O Vanderlei tem um projeto que acolhe e dá assistência a pessoas idosas em situação de abandono. O que eu gosto no Ambrósio é que ele é um idoso de 64 anos, mas ele não pede absolutamente nada. O que ele gosta, e a gente percebe que ele gosta, que ele está resgatando a dignidade. E quando ele percebe que a dignidade está sendo resgatada, isso para ele já é uma superação, já é uma forma da sociedade ver ele com outros olhos. Os voluntários agora se mobilizam para arrecadar dinheiro e construir uma casa para o seu Ambrósio. O sonho que ele achava impossível e que está prestes a virar realidade. O sonho de ter uma casa normal, né? Uma casa boa, né? Decente. Ali por trás existe um ser humano que precisa ser olhado diferenciado. Então, se você passar e identificar que tem um idoso, procura os órgãos estadual, municipal, ou procura as associações que possam estar dando um apoio. E olha para esse idoso que está abandonado, olha com ele com um olhar diferenciado no sentido de tratar ele como você gostaria de ser tratado. Mesmo por tudo que ele passou, né, todas as experiências aí da vida, não perde esse sorriso no rosto, como a Catiane Moura trouxe para a gente na reportagem. Inclusive com essa sensibilidade, né, podendo passar a seguinte mensagem, que independente do que aconteça, todas as dificuldades, no caso dele foi por conta de uma separação, a pessoa precisa dar essa volta por cima, mas algumas vezes precisa daquele empurrãozinho de uma ajuda. E ele já está recebendo essa ajuda, prestes aí a realizar o seu sonho, né? Que é obter a casa própria. Isso serve de exemplo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Agora a gente muda de assunto e fala de entretenimento. Você já preparou o que vai fazer neste sábado e domingo? Olha só que dica bacana. Um grupo de artistas do palco está produzindo um espetáculo baseado no longa Mamma Mia, um grande sucesso do cinema. As apresentações acontecem lá no Teatro Amazonas durante esse fim de semana. A história é leve, divertida e trata de coisas do dia a dia, como amor, descobertas e conflitos de gerações. – 22 pessoas em cena, entre atores, bailarinos e cantores. Coral do Amazonas, Balé Folclórico e a turma de atores do grupo Interarte se preparam desde o começo do ano para dar vida ao espetáculo Mamma Mia Baré. Mamma Mia Baré, que usa expressões daqui que são maravilhosas, né? Carlos Batata encena Harry, que é pai da Sophie. Acostumado a cantar nos grandes palcos de Manaus, ele conta como está sendo mais essa experiência. É muito gostoso a música, junto com a dança, né? A dança eu ainda, né, peno um pouquinho, porque sou aquele paulista com o coração amazonense, mas meio duro. Mas é uma alegria imensa participar desse musical. O par romântico do espetáculo é interpretado por Adália, que faz o papel de Sophie, e Rafael, o Sky, que é seu noivo no musical. Já sei, veio falar de casamento. Não, na verdade eu vim falar sobre a despedida de solteiro com a turma. A Sophie, ela que inicia toda a história, ela vai casar, só que ela usa isso para tentar descobrir quem é o pai dela. É um espetáculo divertido, é um musical para a família inteira, então a gente se diverte, a gente se dedica bastante, estudo de música, né? Interpretação, estudo do personagem. O Mamma Mia Baré é uma livre adaptação do filme Mamma Mia, que se passa na Grécia, onde a dona de uma pousada esconde um segredo. O enredo é envolvente, cheio de muita diversão e grandes emoções, com um final surpreendente. E a trilha sonora cheia de músicas inesquecíveis do ABBA. O enredo deste Mamma Mia Baré não se passa nas ilhas gregas, mas sim no município de Presidente Figueiredo. Portanto, a escolha dos atores foi criteriosa, levando em consideração, além do talento, o jeitinho amazônico. Nós estamos buscando uma identidade que se enquadre tanto na ideia do filme, né, do Mamma Mia original, que se passa na Grécia, mas também trazendo a ideia do baré, né? Então, um perfil que coincida tanto com o grego quanto com o amazonense.
O espetáculo será realizado no Teatro Amazonas em 2 sessões, no sábado, às 20 horas e no domingo, às 19 horas. A versão Baré, vocês podem esperar muitas gargalhadas, muita diversão, uma nostalgia aí para o pessoal dos anos 70, 80, né, que escutava o ABBA. E um mergulho mesmo assim nesse mundo que pra gente é sensacional, que é dos musicais, né? E a gente dá uma pausa nas nossas reportagens, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco a gente fala de esporte. Amanhã tem a meia maratona da Jovem Pan a partir das 5h30 com chegada e largada da Arena da Amazônia. Mas a ideia é passar pelos inúmeros pontos turísticos aqui da capital, já que a nossa querida Manaus estará completando no dia 24 de outubro 350 anos. E tem também o nosso quadro Café no Ar com Mayra Dias, a nossa bela amazonense que conquistou o Miss Brasil. São 8h11, não saia daí, nós voltamos já.